Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, que atropelo foi esse, hein? Que atropelo foi esse? Botafogo dominou o jogo e ganhou 2-0, né, pessoal? Com um gol aí anulado também. E olha só que a mídia rasgando elogio ao glorioso, né, pessoal? O atual campeão. Bora pro vídeo, mas antes se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa aquele like que nos ajuda muito e, se possível, seu comentário que é de extrema importância. Agora, bora acompanhar comigo esse vídeo até o final, pessoal. O jogo começou ainda morno, o Juventude até trocando passes ali logo no comecinho. O Renato Paiva não gostando, colocou a mão na cabeça. Aos 4 minutos o Batalha teve uma boa chance, mas depois a partida foi melhorando. Veio o segundo gol, Plihal, de lateral para lateral. O Renato Paiva já vinha falando que os laterais iam participar muito das jogadas ofensivas, que iam dar muito trabalho para as defesas adversárias. E o Matheus Ponte acabou então fazendo esse segundo gol depois do passe do cuiabano, Matheus Ponte, que entrou no segundo tempo aos 9 minutos e balançou as redes. Teve gol anulado por aqui de Igor Jesus, até depois do passe também de novo do Matheus Ponte, mas acabou o juiz marcando impedimento. O Juventude logo não se entregou, teve bola na trave do Juventude com Taliari, mas acaba saindo daqui do Nilton Santos com essa derrota. O Igor Jesus, quando foi substituído ali no finalzinho por Mastriani, que inclusive fez a estreia nos minutinhos finais, ele foi muito aplaudido pela torcida. O Igor Jesus, que está fora do próximo compromisso pela Libertadores na terça-feira contra o Carabobo. Vai fazer falta e fica a expectativa de quem será o substituto. Se o Mastriani, que jogou só no finalzinho, é uma opção para o técnico Renato Paiva. Plihal. Boa, Roberta. Corre lá para a sala de coletiva rapidinho, porque a gente espera ainda dentro deste Sport Center, claro. Breiler Pires. Botafogo recuperou-se da derrota na primeira semana na Copa Libertadores. Também é o atual campeão da Libertadores. Olha que luxo, atual campeão brasileiro. Atual campeão da Libertadores. A vitória hoje contra o Juventude, quando você recebe o Juventude, o atual campeão, era esperada. O futebol do Botafogo foi dentro do esperado, abaixo, acima. Plihal, você falou que eu fui bonzinho. Os caras estavam cornetando o Renato Paiva. Com o Renato Paiva. Dizendo que ele dá muito espaço para o adversário e que já detectavam isso nos outros times que ele dirigiu. Então, tem duas coisas para a gente analisar. Do outro lado, tinha um adversário chato, um adversário que joga ali fisicamente na imposição, que marca alto, que gosta de dividida, que tem dois pontas, o Peterson do lado esquerdo e o Batalha do lado direito, que voltam para marcar o tempo todo, ajudam no combate. Então é um time complicado. E tem o Gabriel Taliari, que em grande fase, com confiança, teve oportunidade no começo do jogo e ele se desloca o tempo inteiro. Então, 2 gols na primeira rodada. sim, então... O único jogador a fazer 2 gols na primeira rodada. E um técnico do outro lado, o Fábio Matias, que participou da campanha vitoriosa do Botafogo no ano passado. Ele começa ali, segura como interino a bucha até o Arthur Jorge chegar e conhece bem o Botafogo, tem feito um bom trabalho no Juventude. E também outro fator que a gente precisa considerar, que esse é o terceiro jogo do Renato Paiva. Então o time ainda está se moldando, o time ainda tem falhas. Então hoje, quando precisou propor o jogo, jogando em casa, com 3 volantes, Patrick de Paula ali, a novidade com o Marlon Freitas e o Gregory, ficou mais engessado, teve dificuldade. Então o primeiro gol sai ali numa jogada do Arthur, oportunismo e bela cabeçada do Igor Jesus, mas não foi realmente um jogo vistoso do Botafogo, produziu muito pouco. Os dois times produziram pouco no primeiro tempo. E no segundo, a partir da alteração, o Santi Rodrigues entra no lugar do Patrick de Paula e aí ele vai jogar do lado esquerdo. O Savarino ganha liberdade para flutuar, para fazer uma função que ele fazia mais no ano passado, com mais liberdade ali na frente, e fica um Botafogo mais parecido com aquele que a gente se acostumou com o Arthur Jorge. 4 atacantes, 4 jogadores com liberdade para se movimentar lá na frente, e o Botafogo melhora. Para mim, foi um jogo bem aberto no segundo tempo, o Juventude também teve oportunidades, mas o Botafogo, quando começou a trabalhar um pouco mais a bola, e o segundo gol sai de uma jogada trabalhada desde o campo de defesa, com aceleração no momento certo, virada para o Cuiabano cruzando e o Matheus Ponte, que também entrou no segundo tempo preenchendo a área, é um gol que o torcedor do Botafogo espera ver mais, de mais construção, o Botafogo trabalhando um pouco mais com essa bola no pé. Mas é natural, aos poucos isso tende a acontecer, com o jogo fluindo, o sistema tático
mais encaixado. Não dá pra gente fazer cravar nada que esse Botafogo do Renato Paiva vai ser fabuloso como o Botafogo do Arthur Jorge ou já está fadado ao fracasso, porque, repito, é um recorte muito pequeno. Pecado esse gol anulado, né? Aliás, tivemos alguns nesse sábado anulados ali por milímetros, eu sempre lamento demais. Mas esse corretamente, o Matheus Ponte estava com o pé à frente ali, o impedimento foi bem marcado, mas... Saudade da mesma linha, sabia? e o Botafogo fez o que tinha de fazer, vencendo em casa. Poderia ter jogado mais? Poderia, mas no segundo tempo eu vejo que o time encontrou um caminho. O Paiva mexeu bem, o Matheus Ponte deu mais agressividade pelo lado, o Botafogo soube atacar mais pelas laterais, foi uma vitória merecida do Botafogo. O Vitinho sai no intervalo, mas por precaução não preocupa para os próximos compromissos. Olha lá. A primeira vitória do Botafogo com o Renato Paiva teve os seguintes números. O Botafogo com mais posse de bola, 57-43, mais finalizações. Foi justinho, ó, 16-14. Certas aí, o Botafogo dobrou em relação ao Juventude, 6-3. Grandes chances criadas, 4-1 para o Botafogo. Ações na área rival, 34 para o Fogão, 16 para o Juventude. A gente pode fazer alguns recortes também e qualificar como um bom jogo do Paiva na estreia contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Um jogo de maturidade, em que o Botafogo teve até a oportunidade de vencer fora de casa. Contra a Universidade de Chile, mais alternância. O primeiro tempo, ok. E no segundo tempo, o time baixou de rendimento, Igor Jesus expulso. E hoje, um primeiro tempo de regular para ruim e um segundo tempo que o Botafogo jogou bem, mas o adversário também teve muito espaço. O adversário conseguiu finalizar, teve bola na trave do Talhari, o Botafogo levou alguns sustos e pode evoluir naturalmente e deve evoluir. O Botafogo tem elenco já, por mais que a gente possa detectar uma outra carência, um elenco que, por mais que não seja do ano passado, já tem jogadores suficientes para jogar mais bola. Mas nessa altura do campeonato, o que tem de ser avaliado é o que o treinador pretende e se o time está assimilando esses conceitos. Então, o esquema do Paiva, 4-1-4-1. O Gregor ali sendo esse jogador de mais proteção, de correr, de preencher mais áreas do campo do que o Marlon Freitas, e o Marlon com um pouco mais de liberdade de jogar com o Patrick de Paula. Esse tipo de sistema tende a funcionar mais quando o Botafogo atua fora de casa e não tem essa obrigação de propor. Então, foi assim no primeiro tempo contra a Universidade de Chile, foi assim contra o Palmeiras no Allianz. Quando o Botafogo enfrenta times que se fecham mais, times mais físicos como o Juventude, eu vejo que o sistema do segundo tempo é mais viável, porque o Savarino ganha mais liberdade, o Botafogo ganha mais um articulador no meio e não um volante, o Santi tem capacidade de se articular também pelo lado esquerdo. Então, é um Botafogo que ainda está se moldando e o Paiva vai, aos poucos, detectando também as fragilidades do time. O Botafogo, quando enfrenta o adversário, que gosta de bola longa, que gosta de lançamento, que gosta do confronto físico e no primeiro tempo se propõe a fazer a mesma coisa, a tendência é que leve desvantagem. Porque o Botafogo tem qualidade técnica e com o Arthur Jorge mostrou que, ao ter a bola, se defende melhor. Então, no segundo tempo isso aconteceu, o Botafogo soube trabalhar um pouco mais e o Savarino flutuando e não preso do lado esquerdo é uma melhor opção. Então, vejo que está tudo no script, Plihal. Botafogo com o técnico que está começando agora, reiniciando, resetando as coisas, passou por uma reformulação de elenco, a gente precisa lembrar isso também. Aos poucos, vai chegando no seu melhor nível de competição e conseguir uma primeira vitória, conseguir marcar os primeiros gols sob o comando do novo treinador, é uma boa notícia. Eu prefiro olhar esse copo cheio do Botafogo nessa vitória de hoje. Não é determinante, não quer dizer que está tudo lindo no Botafogo, mas já é um ponto positivo, o time aos poucos assimilando o novo esquema tático e as novas ideias do Paiva. Renato Paiva, como você disse, está chegando agora, mas já tem números suficientes para a gente mostrar aqui. Olha lá, a primeira vitória foi hoje, até aqui 3 partidas, somente 0-0 com o Botafogo, 3 buchas, né? Porque mesmo a Universidade de Chile, tratando-se de um jogo de Copa Libertadores fora de casa, em Santiago,
é dureza, tanto que o Botafogo perdeu, foi a única derrota também do Renato Paiva até agora. E agora a vitória 2-0, esses 44,4% de aproveitamento são injustos para ele até aqui. Sim, né? sim. Avaliá-lo pelo aproveitamento não é legal e não é muito correto para ele agora. E se avaliar só pelo resultado, o Botafogo jogou melhor contra o Palmeiras quando empatou do que hoje contra o Juventude. Verdade. Mas jogos com propostas diferentes, com obrigação diferente. O Botafogo precisava propor mais diante da sua torcida. E um outro ponto também no Botafogo é que tem uma mudança, que é o Jair entrando ali, fazendo a dupla de zaga com o Barbosa. É um jogador novo nesse sistema. Às vezes ainda hesita com a bola no pé, mas é um ótimo defensor. Uma ótima contratação do Botafogo e vai brigar por posição nesse time. O Bastos, quando voltar, vai ter de correr atrás porque tem um jogador de qualidade por ali se encaixando. E o Gregory também, a gente... Você gosta dele. É um ótimo jogador. Eu também gosto muito. É um ótimo jogador, se sacrifica pelo time. Quando tem a bola, não queima no pé, sabe lançar, sabe passar curto, tem muito repertório e é um jogador que segura muito a bronca do Botafogo quando é pressionado e quando enfrenta um cenário como enfrentou hoje, de um Juventude muito físico também no meio campo, Juventude do Fábio Matias, que espelhou o esquema do Botafogo, um 4-1-4-1, e com muita agressividade para lançar essa bola no Talhari. O Botafogo teve algumas dificuldades, tanto é que um dos primeiros lances do jogo é o Barbosa tomando o cartão. O Talhari até toca com o cotovelo ali, o árbitro não vê e dá o cartão amarelo para o Barbosa, que matou a jogada, mas alguns desajustes normais por esse estágio em que o Botafogo está, de assimilação de um novo sistema tático, mas com um luxo, né? Já que você citou o fato do Botafogo defender o título de Libertadores e o título brasileiro, é um luxo para o Botafogo, nessa reformulação, ter mantido um cara como o Gregory e outro como o Marlon Freitas, que é um jogador de distribuição, que quando a bola passa mais pelo pé dele, o Botafogo desafoga, o Botafogo tem mais a bola no chão. Então são coisas que, aos poucos, o Renato Paiva vai melhorando e, de certa forma, lapidando nesse Botafogo em reformulação. A partir deles, a bola, logicamente, vai chegar lá na frente. No dinamismo do futebol, no ano passado, quem que era o 9 titular da seleção brasileira? Igor Jesus. Nas eliminatórias, jogos parrudos. E Igor brocou. Jesus até fez gol pela seleção brasileira. Não estava vivendo desde então a melhor das fases. O gol de hoje, na verdade ele fez 2, só que só um valeu. Você acha que pode ser uma viradinha de chave? O segundo que não valeu, até mais bonito. Belo gol. Belo domínio, giro de centroavante. A lá Breiler Pires. Faz muito tempo, tempos longínquos. Mas o Igor Jesus tem qualidade, é um jogador que começou, assim como o Botafogo, meio confuso ali na temporada, não engatando uma boa sequência, tanto é que não teve uma continuidade na seleção, mas o Botafogo precisa também trabalhar melhor para ele. No jogo de hoje, a bola chegou muito pelo alto e quando chegou pelo chão, ele guardou, o gol acabou sendo anulado, mas é algo que o Botafogo fazia muito com o Arthur Jorge e precisa fazer mais sob o comando do Paiva, que é ter um pouco mais de calma, não acelerar sempre. No segundo gol, acelerou na hora certa, a bola rodou, girou como deveria e o Igor Jesus é um cara que puxa zagueiro. Ele desarticula ali a marcação com as movimentações e não fica estático. O Breiler Pires já ficou 2 meses sem fazer um golzinho? Acontece. Mais de 60 dias, 66 no caso, 9 partidas, 748 minutos. Fez hoje o primeiro gol do Botafogo na vitória por 2-0. O último gol do Igor havia sido no dia 29 de janeiro deste ano, na vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Flu. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, o Botafogo bate o Juventude ali e conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Pessoal, o Botafogo conquistou ali sua primeira vitória. O Glorioso venceu o Juventude por 2-0 neste sábado no estádio Newton Santos. Os gols da equipe carioca foram marcados por Igor Jesus e também Matheus Puente. Com o resultado, os cariocas foram aí a 4 pontos e vão dormir ali na terceira posição. Já os gaúchos seguem com 3 em sexto lugar.
O Fogão ali volta a campo nesta terça-feira contra o Carabobo pela fase de grupos da Libertadores. A bola rola ali às 19 horas horário de Brasília no estádio Newton Santos. O Juventude, por sua vez, enfrentará o Ceará no Alfredo Jaconi às 16 horas horário de Brasília. No próximo sábado, o duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão. Pessoal, durante o jogo ali, o Juventude surpreendeu no início com a postura ofensiva e domina ali os primeiros minutos. Os gaúchos ali assustaram um chute de Gabriel de Talari, mas o lance foi invalidado por impedimento. Do outro lado, o Botafogo errava muitos passes e não acordava ali o adversário. Aos poucos, os alvinegros ali equilibraram o jogo e na primeira chance abriram o placar aos 23 minutos com Igor Jesus aproveitou o passe de Arthur e cabeceou sem chance para Marcão. O gol deu tranquilidade aos donos da casa, que conseguiram ali controlar a partida. Já o Juventude sentiu o revés ali e só voltou a criar boa chance ali nos acréscimos. Peterson acertou a rede para o lado de fora, assim o Botafogo manteve a vantagem até o intervalo. Assim como no primeiro tempo, o Juventude começou a etapa final. Os gaúchos tiveram boa chance ali de empatar logo aos 3 minutos. Batalha que foi lançado ali na área, mas chutou mal pela linha de fundo. O Botafogo respondeu aos 10 minutos. Santi Rodrigues ali recebeu o passe de fora da área, mas chutou por cima da zaga. Igor Jesus ficou com o rebote e só cabeceou para a defesa de Marcão. Depois foi a vez de Jair cabecear para o gol. De tanto insistir, os donos da casa ampliaram ali. Aos 16 minutos, Cuiabano cruzou rasteiro na área ali e Matheus Ponte apareceu sozinho para mandar para as redes. Os cariocas continuaram com a postura ofensiva ali, que marcaram o terceiro ali aos 18. Arthur recebeu o passe de Savarino e tentou ali voltar com o venezuelano, mas cruzou forte e viu o companheiro não alcançar a bola na pequena área. Só que no minuto seguinte, o Juventude teve grande chance em avanço rápido. Gabriel Tererê acertou a trave. O confronto ali passou a ficar aberto e o Botafogo teve nova oportunidade aos 23 minutos. Arthur ficou com a bola na área ali e finalizou no travessão. No minuto seguinte, os alvinegros ali balançaram as redes com o Igor Jesus, mas o lance foi anulado ali pelo VAR. O Juventude ganhou fôlego com o lance anulado e passou ali a buscar o ataque com mais intensidade. Só que o Botafogo aproveitou os espaços para criar ali nova oportunidade aos 36 minutos. Arthur recebeu livre, entrou na área, mas cabeceou ali, acabou ali travado por Jadson no momento da finalização. Nos minutos finais, o Botafogo ficou com a posse de bola, impedindo ali uma pressão no final do Juventude. E com isso, os alvinegros puderam comemorar a primeira vitória nesse campeonato brasileiro. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, já se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!